Amado Espírito Santo, caminha comigo na palavra de Jesus, o Filho de Deus humanado, para que eu me encante cada vez mais, para que eu ame e viva cada vez mais esta palavra no seu Evangelho, trazido por São Lucas, capítulo 24, dos versos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém,
desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos nos encontrar neste texto, talvez não indo para Emaús, esse lugarejo, mas para tantos lugares que nós vamos no nosso dia a dia. Será que também não partilhamos decepções, mágoas? Será que não nos escandalizamos com tantos absurdos que nos cercam? Será que nossas conversas não estão tristes, sem esperança? Como estão as nossas conversas? Talvez bem igual àqueles 2 discípulos. Mas algo sempre pode acontecer. Se estamos desejosos de saber a verdade nos procurará. Porque a verdade tem um nome. A verdade não é uma ideia. A verdade é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. E o que tinha no coração daqueles 2? A decepção com um grande profeta, que pareceria ser a resposta, e é condenado e morre na cruz. Então se aproxima esse forasteiro e começa a explicar as Escrituras. Com que facilidade nós desistimos das Escrituras, da palavra de Deus. Porque dizemos: eu não entendo, eu não sei o que quer dizer isso. Mas será que nós temos de verdade desejo de conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, de ter um encontro pessoal com Ele? Ou descartamos estas possibilidades? Jesus se aproximou deles porque eles tinham desejo de verdadeiramente conhecer e acreditar no grande profeta, Jesus Cristo, que é muito mais que um profeta. Ele é Filho de Deus humanado. E é no seu sacrifício extremo de cruz que Ele mostra o seu amor por nós, porque foi o preço pago para o nosso resgate. Foi o preço pago pela nossa salvação. Mas este preço quer também, de nossa parte, um acolhimento, uma resposta, um acreditar e um obedecer. Como precisamos dizer tantas vezes: fica conosco, Senhor. Já é tarde, a noite se aproxima. Em nossos dias, em tudo aquilo que estamos vendo de sinais, será que não é hora de dizer: fica comigo, Jesus, fica conosco, Senhor, porque a noite se aproxima. É o que Jesus mais quer, é ficar, permanecer conosco. Então, Ele nos ensinará
todas as coisas a respeito dele mesmo e a respeito de nós, como filhos e filhas de Deus. Amém.